Oi, pessoal. Hoje a gente mergulha no capítulo 18 de Jeremias. A história começa assim de um jeito muito visual, né? Deus fala para Jeremias, vai lá na casa do oleiro Exato. e ele vai. Chega lá e encontra o oleiro trabalhando na sua roda, moldando o barro. É uma imagem bem concreta. E, no meio do processo, o vaso que ele está fazendo, bom, ele se estraga, quebra na mão dele. Sim, acontece. Mas, e isso é chave, ele não joga o barro fora, não descarta. Pelo contrário, ele pega aquele mesmo barro e começa de novo. Isso. E faz um outro vaso, como pareceu bem aos seus olhos, diz o texto. Essa capacidade de refazer é central aqui. E essa imagem, ela vira a grande metáfora do capítulo. Deus logo aplica isso a Israel, né? Uhum. Ele diz, será que eu não posso fazer com vocês, casa de Israel, o mesmo que esse oleiro fez? É forte. Como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. O ponto aqui é fascinante. Não é só poder absoluto, sabe? É a soberania de Deus, sim, mas numa dinâmica com a resposta humana. É. E Deus detalha isso logo em seguida. Ele explica que os planos dele, seja para destruir ou para construir uma nação, eles são condicionais. Condicionais. Como assim? Bom, se ele anuncia um juízo, uma destruição, mas aquela nação se arrepende do seu mau caminho, Deus pode se arrepender do mal que tinha dito que faria. Ele pode mudar o plano. Entendi. E o contrário também vale. Se ele promete abençoar, edificar, mas a nação se vira para o mal, desobedece, ele também pode voltar atrás na benção prometida. Então a resposta do povo importa muito. Exatamente. Conecta a soberania divina com uma responsabilidade humana bem real. Arrependimento ou teimosia. Isso pode alterar o que foi anunciado. E essa mensagem é direcionada, né? Bem direta para Judá e Jerusalém. Sim, sem rodeios. Deus avisa: olha, estou preparando um mal contra vocês, planejando algo. E aí vem o chamado, quase um apelo. Convertam-se agora, cada um do seu mau caminho, melhorem suas ações. É uma porta aberta. Uma chance clara. Só que a resposta prevista, e pelo visto a que eles deram mesmo, é desanimadora. Bem dura, né? Dizem: não adianta, não há esperança. Nós vamos seguir as nossas próprias ideias, os nossos planos. Cada um vai fazer o que o coração mal mandar. É muita teimosia. É uma recusa consciente, né? Ignorar o aviso e seguir no erro. É quase difícil de entender essa obstinação. E quais as consequências disso? Bom, o texto descreve: o povo esqueceu Deus, queimou incenso para ídolos, ídolos inúteis, vazios, abandonaram os caminhos antigos, Os caminhos antigos, tipo a aliança, a lei. provavelmente as veredas da fidelidade a Deus, né? Trocaram isso por atalhos, caminhos tortos que levam à ruína. E o resultado? A terra ficaria desolada. Quem passasse por ali ia ficar chocado, espantado. Nossa. E tem uma comparação interessante. A natureza, tipo a neve do Líbano, as águas frias, elas são constantes. Mas Israel não foi constante na sua fidelidade. A idolatria é mostrada como um esquecimento ativo que leva à autodestruição mesmo. E a situação escala, né? A rejeição não fica só na mensagem, ela se volta contra Jeremias pessoalmente. Sim, aí a coisa fica feia para ele. O texto diz que começam a conspirar. Vamos tramar algo contra Jeremias, vamos atacá-lo com palavras, com a língua. Não vamos dar ouvidos a nada do que ele diz. É uma tentativa de silenciar a voz profética. E eles parecem confiantes, né? Acham que, mesmo sem Jeremias, a vida religiosa continua. A lei com os sacerdotes, o conselho com os sábios, a palavra com outros profetas. Como se ele fosse descartável. Exato. Uma hostilidade direta contra o mensageiro de Deus. E isso provoca uma reação muito forte em Jeremias. Um lamento, uma oração a Deus. Que tipo de oração? É uma oração bem crua. Ele clama: Senhor, me escuta. Ele pergunta se o bem que ele fez deve ser pago com o mal.
Cavaram uma cova para mim, ele diz. Puxa vida! Ele lembra a Deus que intercedeu por aquele povo antes, para desviar a ira divina. Mas agora, diante da conspiração para matá-lo, a oração dele muda de tom, radicalmente. Muda como? Ele para de interceder? Sim, ele passa a pedir julgamento. Um julgamento bem severo sobre os inimigos dele. Pede fome, espada, viuvez, extermínio. Pede para Deus não perdoar os pecados deles, para que tropecem e caiam. Nossa, é bem intenso. Uma virada e tanto. É muito intenso. Mostra a angústia profunda dele. Sabe, talvez o peso de ser rejeitado de forma tão violenta enquanto trazia a palavra de Deus. Revela o custo pessoal dessa missão. Então, o que a gente tira desse capítulo é essa tensão, né? De um lado, Deus soberano, como olheiro com poder para moldar, refazer, até mesmo mudar seus planos anunciados. Sim. E do outro lado, a liberdade humana. A escolha entre ouvir, se arrepender e talvez mudar o destino, ou seguir na teimosia, na rebeldia e confirmar a ruína. Exatamente essa a tensão central. Fica bem claro. E talvez um ponto para a gente pensar para levar daqui seja justamente essa oração final de Jeremias. O que essa súplica tão dura por destruição, vinda de alguém que antes intercedia por esse mesmo povo, o que isso nos diz sobre o impacto devastador que a rejeição da mensagem divina tem. Não só sobre o destino do povo, mas sobre o coração do próprio profeta. É uma pergunta forte para finalizar. Deixa a gente pensando. Deixa assim. Mostra a dor profunda da rejeição e da missão profética.